Alguns animes de romance apostam em drama. Outros apostam em comédia ou em situações completamente absurdas. Mas Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais segue um caminho diferente. Ele pega uma ideia extremamente simples e transforma isso em um dos romances mais tranquilos e confortáveis de assistir. E tudo gira em torno de uma garota que na escola inteira é conhecida como o Anjo. A história acompanha Amane Fujimiya, um estudante comum que mora sozinho. Ele não é popular, não gosta de chamar atenção e leva uma vida bem tranquila. Na verdade, ele é o tipo de pessoa que prefere ficar na dele, cuidar da própria rotina e evitar muita interação social. Do outro lado está Mahiru Shiina, a garota mais admirada da escola. Ela é bonita, inteligente, educada e sempre ajuda todo mundo. Por causa disso, os alunos começaram a chamá-la de o anjo da escola. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Além de estudarem no mesmo colégio, Amane e Mahiru também são vizinhos de apartamento. E mesmo morando praticamente porta com porta, os dois quase não tinham contato. Até que um pequeno acontecimento acaba aproximando os dois. Depois disso, Mahiru começa a visitar o apartamento de Amane com frequência. Ela cozinha para os dois, ajuda ele a organizar a casa e aos poucos aquela convivência começa a fazer parte da rotina deles. E é justamente dessa convivência simples que nasce a base da história. O que faz esse anime chamar atenção? Uma das coisas que mais chamaram atenção nesse anime é justamente a forma como o romance é construído. Em vez de apostar em drama exagerado ou em situações forçadas, a história prefere focar em algo muito mais simples. O cotidiano, a convivência, os pequenos momentos entre os personagens. Isso faz com que o relacionamento entre Amane e Mahiru se desenvolva de forma muito natural. E é justamente esse estilo mais calmo que conquistou muita gente que gosta de romances mais leves. Mas conforme os dois passam cada vez mais tempo juntos, essa convivência entre vizinhos começa a mudar. E o que começou como algo simples, vai lentamente se transformando em algo muito mais especial. Como a relação dos dois funciona. O que realmente move a história é a convivência entre Amane e Mahiru. Depois que os dois começam a se encontrar com mais frequência, aquela relação distante entre vizinhos vai se transformando em algo muito mais próximo. Mahiru passa a aparecer regularmente no apartamento dele, principalmente para cozinhar e ajudar na rotina do dia a dia. E isso acaba criando uma dinâmica bem interessante entre os dois personagens. De um lado temos Amane, que vive sozinho, não liga muito para a organização e leva uma vida bem simples. Do outro lado está Mahiru, que é extremamente organizada, responsável e sempre preocupada com os outros. Então, naturalmente, ela começa a influenciar a rotina dele. Ela ajuda ele a cuidar melhor da casa, da alimentação e até de alguns hábitos do dia a dia. E esse contraste entre os dois personagens cria muitos momentos tranquilos e até bem fofos dentro da história. E se você gosta de descobrir animes interessantes assim, já deixa o like no vídeo e se inscreve aqui na Dinastia Animes, porque aqui no canal eu sempre trago recomendações, listas e resumos de animes que realmente valem a pena assistir. O charme do anime. Uma das coisas que mais chamam atenção em Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais é justamente o clima da história. O anime não tenta criar grandes conflitos o tempo inteiro. Em vez disso, ele aposta em algo muito mais simples, a convivência entre os personagens. Os dois começam como vizinhos que praticamente não se conheciam. Depois viram amigos. E aos poucos começam a perceber que existe algo mais ali. Tudo acontece de forma bem gradual, sem pressa, sem exageros. E isso acaba criando um romance que muita gente considera extremamente confortável de assistir. E conforme essa convivência vai ficando cada vez mais natural, os sentimentos entre os dois também começam a mudar. E é exatamente nesse ponto que a história começa a desenvolver o lado mais romântico entre eles. Como o romance se desenvolve. Conforme Amane e Mahiru passam cada vez mais tempo juntos, a relação entre os dois começa a mudar de forma muito natural. Aquilo que começou apenas como uma convivência entre vizinhos acaba se tornando algo muito mais importante para os dois.
Amane começa a perceber o quanto a presença dela mudou a rotina dele. A casa deixa de ser apenas um lugar bagunçado onde ele passa o tempo sozinho, e começa a parecer muito mais acolhedora. Ao mesmo tempo, Mahiru também encontra em Amane algo que ela não tem na escola. Com ele, ela não precisa manter a imagem da garota perfeita o tempo todo. Ela pode agir de forma mais natural, conversar com tranquilidade e simplesmente ser ela mesma. E é justamente nessa troca entre os dois que o romance começa a surgir. Sem pressa, sem exageros. A história mostra duas pessoas se aproximando aos poucos e descobrindo que aquela convivência acabou se tornando algo muito mais especial. Porque tanta gente gostou desse anime. Uma das razões para o sucesso de Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais é justamente o clima da história. Ele é um romance muito tranquilo. Não existe aquele excesso de drama ou aquelas situações exageradas que aparecem em muitos animes do gênero. Aqui o foco está nos pequenos momentos, na convivência, nas conversas e na forma como o relacionamento entre os dois vai sendo construído aos poucos. Esse tipo de abordagem acabou conquistando muita gente que gosta de histórias mais leves e confortáveis de assistir. Vale a pena assistir? Se você gosta de animes de romance mais calmos, com foco na relação entre os personagens, Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais é uma ótima escolha. É aquele tipo de anime perfeito para assistir sem pressa, acompanhando a evolução dos personagens e o desenvolvimento da relação entre eles. Principalmente para quem gosta de romances mais fofos e bem tranquilos. Agora eu quero saber de você. Você prefere animes de romance mais tranquilos como esse? Ou aqueles romances cheios de drama e confusão? Conta aqui nos comentários. E se quiser mais recomendações de animes de romance, eu posso trazer outros aqui na Dinastia Animes também. Nos vemos no próximo vídeo.